Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Se você ainda não me conhece, sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ajudo fisioterapeutas a destravar o raciocínio e o tratamento clínico no AVC, acelerando a neuroplasticidade. E hoje a gente vai ter uma live diferente, vai ter uma live de perguntas e respostas para você tirar todas as suas dúvidas a respeito do AVC, ok? E se você não segue o meu perfil no Instagram, não segue o meu perfil no YouTube, siga lá porque tem muito conteúdo, tem muita informação que vai ajudar você a destravar o raciocínio, vai ajudar você a gerar resultados muito melhores, muito mais rápidos para o seu paciente, porque afinal de contas quem tem dor tem pressa. Então essa vai ser uma grande oportunidade hoje para você tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, né? Que eu vou estar aqui respondendo, orientando você em relação aos atendimentos, aos procedimentos, para gerar resultados melhores e mais rápidos, tá bom? Então convide outras pessoas que vocês sabem que têm interesse, outros fisioterapeutas, para participar dessa live. Vai ser uma live mais rápida hoje, e aí você vai colocando a sua pergunta e eu vou respondendo, ok, gente? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? Para a gente iniciar essa live de hoje, ok? Então bora lá, gente. Vamos falar um pouco sobre o AVC. A gente tem que ter muita atenção em relação ao acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico, porque é a principal causa de morte hoje no Brasil e uma das principais causas de morte no mundo. A gente tem que lembrar que a população está envelhecendo e as causas circulatórias, elas causam muita mortalidade na população. Então, quanto mais a população envelhece, mais esses problemas aparecem. E a gente tem que estar com muita capacidade para poder ajudar a intervir nesses problemas, né? Nesses fatores que vão ser as consequências do acidente vascular encefálico. Então, a principal causa de morte era o problema do coração, hoje são os acidentes vasculares cerebrais. Então a gente tem que ter muita atenção com isso, tá? E se você tiver dúvidas, coloque sua dúvida aqui sobre o processo de reabilitação, sobre AVC, e eu vou responder para você, vou te ajudar aqui a direcionar melhor o seu tratamento, o tratamento do seu paciente, ou de você mesmo, paciente, que tem alguma dúvida em relação ao seu processo de reabilitação. Ok, gente? Boa noite a todos e a todas, e se vocês tiverem pergunta, podem ir colocando aqui, tá? A gente vai conversando sobre o AVC enquanto vocês fazem as perguntas de vocês. Como eu estava falando, a gente está com uma população que está envelhecendo, né? As pessoas estão tendo mais qualidade de vida e vai tendo um maior percentual em faixas etárias que vão tendo uma sobrevida maior. Então a gente tem pessoas com 70 anos, né, vivendo mais, né, uma maior quantidade de pessoas com 70 anos, com 80 anos, com 90 anos. A cada ano o censo mostra que esse número em cada faixa etária vem aumentando em termos de perspectiva de vida. E isso vai aumentar ainda, tá? Hoje a perspectiva de vida do brasileiro é em torno de 76 anos, e isso vai aumentando cada vez mais. Então, o prognóstico em relação a viver mais no Brasil está aumentando muito, graças a Deus, né? Só que aí vem problemas relativos à questão do acidente, e o acidente vascular cerebral é um deles. Logicamente, a gente tem que estar atento que não é só pessoas idosas que vão correr o risco de sofrer com um acidente vascular cerebral. A gente tem visto muitas pessoas mais jovens que estão sofrendo um acidente vascular cerebral. Muitas pessoas com 40 anos, com 30 anos, com 20 anos. Né? Então, tem tido realmente um elevado número de jovens que estão sofrendo AVC. Tá? Muito por conta do ritmo de vida, do estresse, né? A pessoa está no trabalho, está sofrendo um estresse muito grande, muita pressão, muito cansaço, e o ritmo de vida estressante acaba gerando a esses fatores, né, que vão provocar um AVC na pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também.
Priscila colocou aqui, eu começo, doutor Nisso. Eu anseio tanto por um movimento voluntário de abrir a mão. Tem exercício no canal específico para isso. Tem muitos exercícios para a gente poder trabalhar no membro superior. E aí, Priscila, o que a gente precisa entender para saber qual o melhor exercício? Primeiro, para a gente ter uma resposta melhor no processo de adaptação da mão, a gente precisa gerar muita consciência corporal. E como que eu vou gerar consciência corporal no paciente, que é a capacidade de perceber esse membro superior dele? Gerando uma descarga de peso, né, com bastante estimulação tátil proprioceptiva. Por isso que aqueles exercícios que eu mostro com o disco proprioceptivo, eles são muito importantes. Porque você consegue gerar descarga de peso, gerando estimulação tátil e proprioceptiva ao mesmo tempo. E quando a gente entra com o estímulo tátil nosso, com a nossa mão, né, com a mão do terapeuta, para gerar mais estímulo ainda, você potencializa esses fatores. Isso vai acelerar a neuroplasticidade, vai acelerar a capacidade dele de perceber esse membro superior. A partir daí, ele está adquirindo melhor mobilidade, estabilidade. A gente vai entrar associado a esses exercícios dinâmicos também, não só exercícios de descarga de peso, mas exercícios dinâmicos. E aí vai depender de como esse paciente reage. Primeiro, a gente vai iniciar com exercícios do centro para a periferia. Então a gente trabalha primeiro essa articulação do ombro para poder estabilizar, ativar e normalizar todo o tônus da cintura escapular e irradiar isso para o membro superior. Com isso, a gente vai conseguir fazer com que o paciente tenha uma resposta motora muito melhor, tá? E aí a gente parte desse trabalho com o membro superior, com o ombro, e vai caminhando do cotovelo para o membro superior, para o punho, né? Para a mão propriamente dito. Vinícius, quanto tempo leva isso? Não, isso na mesma sessão a gente vai trabalhando. Quanto mais o paciente dá resposta ativa para a gente, né, do membro, da mão, do ombro, mais a gente vai intensificar esses exercícios. E aí tem exercícios específicos que vão trabalhar esse membro superior como um todo, inclusive a abertura da mão, tá? A abertura da mão. E aí a gente tem exercícios específicos para isso. A gente não inicia com esses exercícios a sessão, a gente inicia com exercícios que vão gerar mais descarga de peso, aumentar a estabilidade da cintura escapular, normalizar tônus, favorecer a consciência corporal, e a gente dentro da sessão vai evoluindo para esses exercícios dinâmicos que vão pegando mais extremidade. Só que a gente não trabalha só a mão, a gente trabalha o membro superior como um todo. E esse trabalho ele tem o objetivo de trazer uma funcionalidade. São exercícios que vão trazer um aspecto fisiológico. Então o método máxima performance muscular, o método MPM, que você está perguntando desses exercícios, ele não trabalha o exercício por si só. Quero um exercício para abrir a mão. Para abrir a mão, por quê? O que eu quero? Eu quero conseguir segurar um copo e levar até a boca. Isso é um exercício que a gente vai fazer. Eu quero conseguir pegar uma escova de cabelo e pentear meu cabelo. Então a gente tem os exercícios que repetem padrões de movimentos fisiológicos que vão ajudar a restabelecer toda a funcionalidade motora do paciente. Não é só abrir a mão, é fechar a mão, abrir a mão, conseguir estabilizar punho, movimentar em pronospinação para realizar uma atividade, uma tarefa. Não é o exercício pelo exercício, mas o exercício para devolver a habilidade de uma função motora, que seja escovar os dentes, que seja segurar um garfo e levar até a boca, que seja pentear o cabelo. Então a gente vai definir esses exercícios de acordo com a necessidade do paciente, o desejo do paciente, ok? Mas tem sim vários exercícios que a gente trabalha no método MPM para devolver essa mobilidade e ajudar a abrir a mão, ok? Aí ela colocou aqui: a acupuntura ajuda em que pontos na recuperação do AVC, no caso da espasticidade da mão? A acupuntura ela ajuda de uma forma global, de uma forma geral.
A acupuntura a gente ajuda para poder trabalhar todo esse meridiano que está todo desorganizado, né? Porque para quem não conhece a acupuntura ela faz uma normalização dos meridianos do corpo. E muitas pessoas podem achar que a acupuntura é alguma coisa filosófica, espiritual. Não tem nada a ver. Nosso corpo ele tem canais de energia, né? Ele tem uma diferença de potencial em cada parte do corpo. Nosso corpo ele é carregado de matéria, então ele tem também energia, tem uma eletricidade no corpo. Então a gente tem pontos específicos que têm uma diferença de potencial. A gente trabalha esses pontos para estimular lá o cérebro e fazer acelerar uma neuroplasticidade, né? Então a gente pode trabalhar a acupuntura num sentido de fazer um trabalho global para acelerar a recuperação do paciente no sentido tanto cerebral, né, favorecer essas novas conexões, trabalhar todo o processo inflamatório que gerou naquela lesão, mas também a gente pode fazer trabalhos específicos para estimular, por exemplo, determinados músculos. Então depende do que a gente vai querer com o objetivo da acupuntura, tá? Tem um trabalho para o corpo todo e tem um trabalho específico de regiões específicas, mas trabalha assim. Dá para trabalhar também para poder favorecer o estímulo daquele músculo específico, ok? Doutora Fernanda colocou aqui, deixa eu ver se eu passei aqui. Após o AVC, qual é o tempo ideal para iniciar a reabilitação? Imediato. As pessoas acham assim, não, eu tenho que esperar tantos dias e não procura logo. Quanto antes a gente inicia o processo de reabilitação, mais rápido é a recuperação do paciente e melhor é a recuperação do paciente. Quanto mais recente, mais a gente consegue gerar neuroplasticidade. Quanto mais recente, mais a gente consegue gerar novas conexões neurais. E isso, se for bem estimulado, essas conexões, elas vão ser muito mais fortes e mais bem direcionadas. Então, quanto mais a pessoa demora a iniciar um processo de reabilitação, ou quanto mais o processo de reabilitação não está sendo eficiente dentro daquele trabalho, mais difícil vai, né, se tornando, vai sendo essa recuperação do paciente. É impossível? Não, não é impossível. A gente tem casos de alunos da formação do método máximo performance muscular que com pacientes de 9 anos de lesão de AVC, que começaram a ter respostas e que não tinha resposta nenhuma antes com o trabalho tradicional. Então é possível sim, só que quanto antes você inicia, melhor. Então as pessoas perguntam muito para mim assim, doutor Vinícius, eu tenho tanto tempo, aliás, nem fala tempo, né? Eu vou recuperar? Eu sofri um AVC, tem como recuperar? Tem vários fatores que interferem no processo de reabilitação. E um dos fatores é o tempo que a gente inicia o processo de fisioterapia. Quanto antes, melhor. Aí tem a idade, né? Tem o tamanho da lesão, o tipo de lesão, se é isquêmica, se é hemorrágica, a área que foi lesionada, o tamanho da área lesionada, porque às vezes você tem um foco só numa área pequena, às vezes você tem um foco só numa área maior, e às vezes você tem múltiplos focos, né, de lesão, e isso vai, logicamente, comprometer o processo de reabilitação, vai interferir no processo de reabilitação, tá? Mas iniciar imediatamente. Deixa eu ver aqui. Acho que... Beleza. Tudo bem, gente? Respondido? Priscila, respondeu mais ou menos sua dúvida? Ok? Se vocês tiverem dúvidas também em relação ao paciente específico, quiser entender como trabalhar melhor o paciente, pode colocar a dúvida de vocês aqui que eu vou responder, tá bom? Hoje a gente fez essa live para poder tirar dúvidas de vocês em relação ao AVC, em relação ao processo de reabilitação no AVC, ou alguma dúvida que, se você é algum paciente ou conhece ou tem alguém na família com um problema, que a gente vai poder estar ajudando, orientando aqui dentro do processo de reabilitação de vocês, ok? Priscila, respondido para você? Ficou com alguma dúvida em relação a esses exercícios de membro superior? Quer saber mais alguma coisa? Pode falar, tá? Colocou aqui, doutor Vinícius, sabe que eu aqui no Japão, né, o que eu peço pro o que eu peço para acupunturista, por exemplo, por enquanto
A pedido do paciente, ele só faz na face para melhorar a questão da fala. É isso, tipo assim, dá para trabalhar várias coisas no paciente de AVC. A acupuntura é um processo geral, né? Ele é um processo que ele pode ser para o corpo todo. Então, tem pontos específicos para você trabalhar determinadas coisas no processo de reabilitação do AVC. Ele está pegando ponto específico para a fala, que pode ser que seja uma queixa maior dele. Mas a gente tem pontos específicos para questões de respostas motoras e tem questões específicas para questões mais neurais. Tá? Então, dentro da acupuntura, a gente tem uma linha também que você pode pegar o corpo todo, trabalhar o corpo todo do paciente, né, pontos que estão espalhados pelo corpo, e você pode também trabalhar pontos que estão espalhados pelo crânio, que a gente chama de craniopuntura. Então aí vai depender, que eu não sei se é o caso, que pode ser que até esse acupunturista esteja trabalhando a craniopuntura, que é uma linha dentro da acupuntura para trabalhar especificamente regiões específicas do cérebro, né, do sistema encefálico. Então aí a gente depende do que do objetivo que o paciente procurou. Se ele procurou para reabilitar a fala, ele provavelmente vai trabalhar mais direcionado para isso mesmo, tá? Mas dá para trabalhar como a parte motora também. Ok? Doutora Rosângela Brandão, boa noite. Cheguei agora. Seja bem-vinda, doutora Rosângela. A gente está falando hoje, tirando dúvidas sobre a reabilitação no AVC. Se tiver qualquer dúvida sobre relação ao AVC ou sobre algum paciente, algum caso, pode colocar aqui que eu vou estar respondendo, que essa é a ideia da live hoje, a gente responder dúvidas sobre o processo de reabilitação e sobre o paciente também, ok? A Miriam colocou aqui... Ah não, teve uma pergunta aqui antes, peraí. Espacidade, como melhorar Botox não faz efeito nem baclofeno. Não está fazendo efeito o Botox, nem a toxina botulínica, nem o medicamento está fazendo efeito na espasticidade de uma forma geral? Qual região do corpo que está espástica, né, desse paciente? Olha só, o que acontece muito? O que acontece muito? Normalmente, né, eu não sei se essa é uma questão de membro superior, você pode comentar aí pra gente se é questão de membro superior. Quando você coloca o Botox, você tem que ir exatamente naquele ponto específico, naquele músculo específico, e no músculo no membro superior são vários tendões que têm que ser trabalhados. São vários tendões que têm que ser trabalhados. Quando a espasticidade é muito forte, ela está muito forte, muito intensa, logicamente que isso vai exigir mais medicação, porque a toxina botulínica ela é uma medicação, tá? O Botox é um medicamento? O Botox é um medicamento, ele é considerado um medicamento, tá bom? Então você vai aplicar naqueles tendões e aí você tem vários fatores. A toxina botulínica ela tem várias marcas, tem vários tipos de toxinas, né? Porque a toxina botulínica é o princípio ativo ali. Aí tem várias empresas que trabalham. Pode ser que aquele produto que foi utilizado não esteja com a qualidade suficiente, pode ser que essa espasticidade esteja muito forte, pode ser que o local aplicado não pegou da forma ideal, não atingiu a região ideal, não foi utilizado talvez uma concentração ideal para aquele nível de espasticidade. Tem vários fatores que podem estar interferindo aí. Porque tem que ser exatamente naquele local certo, numa quantidade certa para gerar o bloqueio, e também depende da intensidade dessa espasticidade. Só que quando a gente aplica a espasticidade, o que acontece muito que às vezes não dá resultado. A espasticidade é tão forte e a pessoa não utiliza uma tala para poder manter aquele ganho. Então, se você faz uma aplicação de toxina botulínica, se você está fazendo o uso do baclofeno, por exemplo, da medicação, e você não usa uma tala para manter o padrão, para gerar aquele alongamento e quebrar aquele padrão, a espasticidade é tão forte, ela vai voltar. Ela volta mais rápido. Ela volta muito mais rápido. Então, se aquela toxina botulínica levaria um tempo de 4 a 6 meses fazendo efeito, às vezes com 2 meses ela já volta. Então o que a gente faz? A gente precisa entrar com a toxina botulínica, tá usando a medicação, o baclofeno, que já é para diminuir essa hipertonia, essa espasticidade. A gente tem que entrar com a fisioterapia,
quebrar esse padrão, gerar o alongamento e utilizar órteses para manter esse alongamento. Só na fisioterapia? Não, o tempo inteiro. Se for de membro inferior, porque está lá o pé entrando no padrão de pé equino, né, que é a ponta do pé para baixo, gerando encurtamento no tendão de Aquiles, no tríceps oral, que é a panturrilha, e está utilizando, fez uma cirurgia, às vezes, de liberação de tendão, e você precisa entrar com talas que vão manter o alinhamento do pé. A gente precisa, no membro superior, entrar com talas que vão manter o alinhamento do punho, da mão, que vai manter a extensão do cotovelo. Se não entrar, ela vai voltar mais rápido e vai perder todo o efeito da toxina ou da medicação, tá bom? Então não sei se é o caso aí, porque às vezes a pessoa só aplica e não mantém e não faz uma órtese de posicionamento. Aí perde muito mais rápido, perde muito mais rápido. E dentro da fisioterapia tem que trabalhar para ir quebrando esse padrão espástico também para ajudar. Então, a medicação, a toxina botulínica, o baclofeno, ele vai ajudar a quebrar a espacidade. Eu soltei um vídeo falando exatamente isso. Não adianta eu quebrar a espacidade se eu não devolver controle motor ativo para o paciente. Só quebrar espacidade não é suficiente. Eu quebro o padrão espástico e não devolvo o controle ativo para o paciente, ele volta para o padrão de novo. Quanto mais resposta ativa o paciente tiver, menor é a resposta de espacidade dele, mais ele vai conseguindo controle motor ativo, ok? Então eu não sei qual é a situação aí, mas tem várias situações que vão favorecer ele ter uma menor eficiência da medicação, tanto da toxina botulínica quanto do baclofeno, ok? A Miriam colocou aqui, doutor, eu tive um AVC hemorrágico há 8 meses, olha, gravidade, AVC hemorrágico é muito grave. O que restou em mim foi a espasticidade, sinto muito peso no braço e perna esquerda. Meu pé também vira quando estou andando ou tento esticar a perna. Aí entra a questão da órtese, não pode ficar sem uma órtese de alinhamento. Ah, mesmo na marcha? Mesmo na marcha. Eu coloquei o último Reels que eu fiz, eu falei isso, eu mostrei as órteses, tem que ter a órtese de alinhamento. Não adianta quebrar o padrão espástico se eu não conseguir alinhar meu paciente, se eu não der controle ativo para o paciente. E não adianta eu quebrar o padrão espástico sem posicionar meu paciente para manter aquele padrão quebrado. Por exemplo, se o meu padrão de membro superior é fechado, eu tenho que manter o contrário, eu tenho que manter esse punho estendido, eu tenho que manter essa mão aberta, eu tenho que manter o cotovelo estendido. Como que eu consigo fazer isso? Colocando órtese no meu paciente o maior tempo possível. Às vezes até para dormir. A espacidade está muito forte, então usa a maior parte do tempo. Quanto mais eu uso, mais eu quebro esse padrão espástico, entendeu? E aí a gente vai entrando com a fisioterapia também para associar e aí manter esse padrão, quebrar esse padrão ainda mais e trazer um retorno de neuroplasticidade, novas conexões neurais para trazer o controle motor ativo para o paciente. Então não é uma coisa só, é uma associação. A Priscila falou da acupuntura, a acupuntura se associar, também beleza. Uma coisa só é suficiente? Não. É um conjunto de fatores que tem que ser trabalhado para poder ter uma resposta positiva. Se eu coloco um botox no paciente, né, uma toxina botulínica, e não mantenho esse padrão quebrado, e não mantenho o alinhamento do membro superior ou do membro inferior do paciente, ele vai voltar e vai gerar uma deformidade. Se eu não alinhar, ele gera uma deformidade, porque ele vai entrar no padrão de novo e vai gerar um encurtamento tão grande que vira uma contratura muscular e eu não quebro mais esse padrão. Aí é só cirúrgico. E se eu não movimento, se eu não quebro esse padrão, eu perco mobilidade articular. E aí esse osso começa a perder mobilidade. Essas articulações começam a perder mobilidade. E a articulação do punho são ossos muito pequenos. Elas perdem mobilidade muito rápido. E aí você já gerou uma complicação muito grande, tá? Então não ande, se você está andando e está entrando no padrão, porque essa hipertonia vai aumentar quando você movimentar, e você está entrando no padrão e está virando esse pé, utilize a órtese para fazer essa caminhada, ok? Tranquilo, Miriam? Respondido? A Priscila colocou aqui, é que nem o método NPM, pode ser tudo numa mesma sessão.
É porque assim, o método MPM, como ele é baseado na neurofisiologia, o trabalho do método Mass Performance Muscular, né, Priscila? Ele não é trabalhar um objetivo por vez. Ah, o meu objetivo é normalizar tônus, quebrar a espacidade. Ah, o meu objetivo agora é trabalhar força. Ah, o meu objetivo agora é trabalhar equilíbrio. Não, como ele é baseado na neurofisiologia, do controle motor, do movimento voluntário, o exercício trabalha todos esses objetivos ao mesmo tempo, ou seja, é mais fisiológico. Porque a gente, não, quando vai movimentar, a gente precisa do tônus normalizado, eu preciso da coordenação entre agonistas e antagonistas, eu preciso da estabilidade articular, eu preciso da força adequada, eu preciso da resposta motora adequada, eu preciso da parte sensorial atuando. Então a gente não trabalha de forma picada, e o método ele traz esse objetivo mais fisiológico, esse trabalho mais fisiológico. Então, dentro do exercício, a gente trabalha todos os objetivos ao mesmo tempo. Passou para o segundo exercício, a mesma coisa. Passou para o terceiro exercício, a mesma coisa. Por isso que a resposta ela é muito mais intensa e muito mais rápida, ok? A doutora Rosângela Brandão colocou aqui, qual a área mais difícil para recuperar no AVC? Olha só, existe várias áreas que têm uma complexidade muito grande, muito grande. Então, por exemplo, você pode ter AVC, doutora Rosângela, que não pega uma área só. Às vezes a pessoa teve uma lesão multifocal, de vários locais diferentes. Então ela começa a pegar várias áreas cerebrais diferentes. Você pode ter um AVC que pega uma parte sensorial do córtex parietal e que gera uma alteração espacial no paciente gigante, que pode desenvolver até uma coisa que a gente chama de síndrome de Pusher, que ele consegue, que ele vai ter uma dificuldade de se organizar em termos de controle postural. Então, normalmente o paciente que sofreu AVC, ele vai tender a jogar para o lado bom. Então, se ele teve a lesão do lado direito do cérebro, ele vai afetar o lado esquerdo do corpo. Aí ele joga o peso dele todo para o lado direito. Quando o paciente desenvolve uma síndrome de Pusher, ele vai jogar o peso para o lado esquerdo, que ele não tem controle nenhum, que ele não tem percepção, que ele não domina, ou seja, ele tomba mesmo sentado. Esse paciente tem maior dificuldade. Então, dentro do AVC, você pode ter determinadas áreas que vão gerar complexidade muito grande. Se você pega uma região próxima ao tálamo, uma região do tálamo, o tálamo ele recebe conexões neurais do cerebelo, dos núcleos da base e vai transmitir para diferentes áreas do córtex. Ele recebe informações que vão vindo lá da medula, trazendo informação sensorial e vai mandar lá para o córtex sensorial. Então o tálamo ele funciona como uma comporta. Ele recebe informação e ele distribui, né? E ele diz, olha, vai passar essa informação para determinada área do cérebro, lá para o córtex motor, agora para o córtex sensorial, e ele vai filtrando isso. Aí ele recebe do córtex, agora vai manda para o cerebelo, agora manda para... E ele vai distribuindo isso. Também tem lesões de tronco encefálico que são muito, muito graves. Por quê? O que é o tronco encefálico? A gente tem bulbo, ponte e mesencéfalo. Essas regiões, elas trabalham o controle respiratório, elas trabalham sono e vigília, e elas transmitem informações também, porque elas estão ligadas, conectadas diretamente com a medula. Então, a decussação das pirâmides, né, onde vem toda aquela informação neural que cruza do lado direito para o lado esquerdo e do lado esquerdo para o lado direito, também está no tronco encefálico. Então, você pode ter ali lesão do tronco encefálico que são muito graves, inclusive pegando parte respiratória. Né? Você tem no tronco encefálico vários inervação também facial, inervação craniana. Então, dependendo dessas regiões, você vai comprometer. Você tem informações do tronco encefálico que estão ligando a núcleos da base, ligando ao cerebelo. Então, você pode ter lesões no núcleos da base que vai gerar desequilíbrio, que vai gerar hipotonia, que vai gerar lesões como se fossem lesões cerebelares, ataxias. Então, depende muito da área que você vai ter lesões específicas e características específicas, né? Tem várias áreas que vão gerar muita, muita complexidade para você tratar. O que vai depender do tamanho da lesão, né? A área afeta sim, mas se você pega um AVC hemorrágico, ele tende a ser mais grave do que o isquêmico. Você pode pegar uma região que você rompeu, por exemplo, a pessoa sofreu um aneurisma e ela demorou a receber atendimento, e mesmo que aquela área não fosse uma área muito, um vaso muito grande, mas ela demorou a receber atendimento. E aí o derrame sanguíneo ficou
acontecendo durante grande parte de tempo. Então ele pegou uma lesão maior, ele teve uma área maior. E isso vai trazer uma consequência maior. Esses dias uma pessoa entrou em contato comigo a respeito do filho dela, que teve uma doença e teve vários pontos hemorrágicos na cabeça com 16 anos de idade, tadinho. E ele ficou quadriplégico. Ele teve lesão dos dois lados do cérebro. E ele ficou como se fosse uma paralisia cerebral quadriplégica. Então, assim, é caso a caso. Não tem um caso igual ao outro. É muito diferente. É muito diferente. Então, tem várias situações que podem gerar lesões muito, muito graves no paciente, tá? E aí, depende da forma como a gente vai abordar para esse paciente. A Camartins falou, sim, membros superiores, né? Que estava falando lá da toxina botulínica do baclofeno. Então, ó, presta atenção. Não adianta aplicar toxina botulínica se não colocar uma órtese para manter o posicionamento do paciente. Você utiliza a toxina botulínica para ajudar a quebrar aquele padrão e trazer o membro para a posição neutra, né? Que seria o membro, o punho para essa posição neutra e a mão aberta e o polegar para fora, tá? O polegar tem que ficar para fora. Eu preciso usar uma tala para manter esse padrão. E aí o cotovelo fica fechado. Eu usei lá de repente lá no meu bíceps braquial. Então eu vou utilizar uma tala mantendo esse cotovelo em extensão. Eu preciso manter esse padrão quebrado de alinhamento, né, do membro superior quebrado o tempo inteiro. Quanto mais você quebra o padrão, mantém esse padrão de alinhamento quebrado, se o padrão é flexor, eu mantenho ele em extensão, mais você vai estar diminuindo essa ação da espasticidade, tá bom? Então não adianta só aplicar a toxina botulínica e achar que ele vai ficar com o braço molinho ali, que não é assim que funciona, não é tão simples assim, tá? Ele vai facilitar você ganhar um alongamento, mas eu preciso posicionar meu paciente para manter aquele alongamento lá, ok? Doutora Fernanda Brito colocou aqui, doutor Vinícius, alguns fisioterapeutas têm muita dificuldade para reabilitar subluxação de ombro no paciente de AVC. Fale um pouco sobre como reabilitar. O paciente normalmente, como vai ter uma subluxação de ombro, é porque o paciente tem uma hipotonia, o tônus está muito baixo. E quem mantém a estabilidade do ombro são os músculos do manguito rotador. Então, diferente de outras articulações que quem dá estabilidade ao ligamento, para o ombro é o manguito rotador. Então, para esse ombro ficar encaixado, eu preciso aumentar o tônus da cintura escapular, desses músculos do manguito rotador. Como que a gente aumenta o tônus? Gerando descarga de peso intermitente, então é aquela descarga de peso que fica indo e voltando, para gerar aproximação articular, então eu tenho que aproximar essa articulação do ombro, encaixar, fazer uma descarga de peso intermitente, exercício com essa descarga de peso intermitente, bastante estimulação tátil proprioceptiva para gerando uma técnica que a gente usa no MetaMPM, é uma instabilidade controlada, porque essa instabilidade controlada vai ativar receptores táteis e proprioceptivos, e quando a gente ativa, vai fazer com que esse tônus suba, entrar com exercícios que geram resistência, principalmente isométrica nesses músculos, né, na articulação do ombro, começando pela articulação do ombro, para aumentar o tônus e jogar o tônus lá para o alto. Se eu consigo trabalhar o tônus em volta dessa articulação do ombro, de todos esses músculos ao mesmo tempo, não um músculo por vez, mas de todos os músculos em volta da articulação, eu vou fazer com que ele tracione de novo a cabeça do húmero para a posição normal. E aí eu encaixo. Então eu preciso aumentar o tônus em volta da articulação, tá? Para poder trazer essa cabeça do húmero de volta para o local e o ombro ficar encaixado, ok? A Priscila colocou aqui, e os dedos do pé que ficam em garra, tinha diminuído, agora voltou, o que fazemos além dos exercícios? Isso oscila muito, mas na maior parte do tempo o dedo fica em garra, fazendo até calo. Então, aí entra a mesma coisa da órtese de posicionamento. Porque se o dedo está entrando em garra, por que entra em garra? Porque ele entra uma hipertonia. Por que vai entrar essa hipertonia? Uma reação associada, né, também. Como o paciente caminha, fica em pé, ele vai andar, vai movimentar, vou dar um exemplo. Sabe quando a gente vai abrir uma lata de palmito?
de azeitona. Você vai abrir uma lata de azeitona, né? Um vidro de palmito, um vidro de azeitona. E a pessoa vai segurar e faz aquela força e faz careta. Por que a gente faz a careta? Porque a gente faz uma reação associada. Quando a gente faz reação associada, você está abrindo, utilizando a força do seu membro superior, mas você está irradiando para a sua face. Quando o paciente neurológico, paciente AVC, vai fazer alguma postura que exige dele um controle maior, vai entrar uma reação associada. E a tendência é esse membro superior e o membro inferior entrar no padrão da espacidade. O membro inferior é tender a fazer o quê? A plantiflexão do pé, que é a ponta do pé para baixo, e dobrar, fazer a flexão dos artelhos, né? Dos dedos do pé. O que a gente tem que fazer para evitar isso? Se está entrando essa reação associada, eu preciso da órtese de alinhamento. Utiliza a órtese. Porque senão vai entrar com o dedo em garra. O exercício, ele vai trabalhar para o paciente, quanto mais controle dos extensores, dos dorsiflexores do pé e extensores dos dedos, quanto mais controle ativo ele ganha desses músculos que vão fazer o levantar do dedo e do tornozelo, né, da ponta do pé, mais ele consegue normalizar isso e quebrar essa reação associada. Mas o que acontece? Ele trabalha o exercício, mas eu não consigo ganhar o fortalecimento desses músculos que fazem a extensão dos dedos e fazem a dorsiflexão do tornozelo, que é a ponta do pé para cima. Quando ele fizer o movimento, ele vai entrar no padrão de reação associada, que é o padrão em garra de novo. Tá? Então eu preciso usar a órtese de alinhamento e ganhar força desses extensores também. Por isso que não é uma coisa só, é um trabalho associado, tá bom? É um trabalho associado. Aí ela colocou aqui, então, doutor Vinícius, se o ombro caído estiver 100% curado, fica difícil ir voltando o movimento da mão? 100% curado em que sentido? Falta meio dedinho para o ombro ficar normal. Não fica, porque assim, deixa eu entender o que você está falando aqui. Fica difícil ir voltando o movimento da mão? Não. Porque normalmente esse controle da mão, ele vai vir quanto mais você estimular. O problema é que a gente estimula pouco o membro superior. A gente trabalha com o paciente muito mais membro inferior. Por quê? Porque olha só, se o paciente fica em pé, ele já está jogando descarga de peso no pé, na perna. E isso vai facilitando as conexões neurais dele para gerar mais consciência corporal. Se ele caminha, mesmo que ele não caminhe perfeitamente, ele vai ter que jogar peso nesse membro inferior. E aí a gente pergunta, quanto peso ele descarrega no membro superior durante o dia? Entendeu a diferença? O estímulo que gera para o membro inferior, ele é muito, mas muito maior do que a gente gera para o membro superior. Por isso que a terapia, não adianta eu ficar só com movimentos em cadeia aberta, eu preciso jogar peso nesse braço, eu preciso fazer com que ele trabalhe exercício onde ele está descarregando peso no braço, e para depois entrar com os exercícios dinâmicos do membro superior. Isso na mesma sessão. Eu tenho que trabalhar os dois tipos, eu tenho que gerar um aumento da consciência corporal, gerar um aumento da percepção dos estímulos neurais e táteis e proprioceptivos, para depois entrar com essa resposta de exercícios ativos de membro superior, começando do centro, que é o ombro, para a periferia, na mesma sessão. Tá? Na mesma sessão. Dá para trabalhar resposta melhor de membro superior? Dá sim, tá? Tem exercício para a gente ir trabalhando assim essa sequência de membro superior no paciente, tá bom? É porque aqueles exercícios do e-book, eles não trabalham, eu não coloquei os exercícios dinâmicos de membro superior, porque são exercícios que têm um grau de dificuldade maior, mas tem exercício sim para membro superior, tá? Você pode falar comigo lá que tem esses exercícios sim para trabalhar a resposta de membro superior. E aí o que depende? Depende do que o paciente consegue sozinho. Por exemplo, eu não avalio o exercício, o movimento passivo do paciente, eu quero saber o que ele consegue sozinho. Qual movimento ele tem? O que ele tem de ativo nesse membro superior para eu poder intensificar um exercício com ele. E quanto mais resposta ativa ele tem, mais resposta ele consegue gerar. Tá bom? Mas tem exercício sim para a gente poder desenvolver esse membro superior. Agora,
E não é assim, e se ele tiver com o ombro encaixado, ele não vai desenvolver o membro superior, a mão? Não, é o contrário. Se o ombro dele tiver desarticulado, tiver com uma subluxação, ele pode ter movimento, força na mão, fechar a mão, que ele não consegue resposta do membro superior. Por quê? Porque se eu não tiver estabilidade central, eu não consigo mobilidade distal. Por exemplo, se você machucar o seu ombro, não adianta você ter força na sua mão, você não consegue fazer nada, você não movimenta. Eu preciso do alinhamento, da estabilidade, da normalização do tônus no membro superior, na minha articulação do ombro, para eu conseguir ter resposta de extremidade, resposta de mão. Então não adianta, não é só trabalhar a mão, eu preciso trabalhar todo o meu membro superior, começando do centro para a periferia, tá bom? Por isso que às vezes as pessoas não conseguem uma resposta boa do membro superior, porque fica focado só em trabalhar a mão. Mas se o ombro não estiver estabilizado, não adianta. Não adianta, porque você não vai conseguir resposta, porque você não tem uma mecânica de movimento para que a mão consiga, para que o membro superior consiga responder uma atividade de segurar um copo e trazer até a boca, de segurar uma colher e trazer até a boca, de lavar a cabeça, de escovar os dentes, entendeu? E nisso que a gente tem que pensar. O que eu quero com o meu membro superior? Qual a atividade que eu quero recuperar? O Wander colocou aqui. Fiz algumas sessões de eletroacupuntura. Na hora, muito bom, mas depois volta a espasticidade. É aquilo que eu falei. Wander. Eu até fiz um Reels falando disso. Não adianta quebrar padrão espástico sem devolver controle ativo para o paciente. Quebrar padrão espástico, você não devolver controle ativo, a espasticidade volta. Você vai entrar para o padrão de novo. Igual não lembro o nome agora, desculpa, eu sou ruim de memória em relação ao nome. Falou lá que com o problema da toxina botulínica e do baclofeno, que não está fazendo o efeito que esperava na espasticidade de membro superior. É porque não adianta eu aplicar a toxina botulínica e não adianta eu utilizar o baclofeno se eu não mantiver o padrão, quebrar aquele padrão espástico e mantiver o padrão quebrado, com alinhamento de órteses, né, de posicionamento, e se eu não devolver controle ativo para o paciente. Não adianta, eu preciso devolver o controle ativo do paciente. Quanto mais eu devolvo o controle ativo do paciente, menos esse padrão espástico vai entrar, tá? Então não é uma coisa só, é um conjunto de fatores que tem que ser trabalhado dentro da terapia, ok? Então, sim, trabalhar a acupuntura é bom, a eletroacupuntura associado, lógico, tudo que a gente faz para associar é excelente. Sozinho, uma coisa só não é suficiente, eu preciso trabalhar várias coisas. Se você entra com a eletroacupuntura, ótimo, só a eletroacupuntura? Não. Eu preciso entrar com outros fatores. Alinhamento, posicionamento, fisioterapia, resposta de normalização de tônus, de controle de força, de movimento voluntário, movimento ativo do paciente, para que ele consiga ter controle do movimento. Quanto mais controle ativo o paciente tem, menos alterações, menos espasticidade vai entrar, tá bom? Cara, foi muita coincidência, porque eu soltei um Reels falando exatamente isso. Não adianta quebrar a espasticidade sem devolver controle ativo para o paciente, não vai resolver. Né? Então, só ficar lá quebrando o padrão espástico do paciente, fazendo exercícios passivos, vai resolver para o paciente? Não vai fazer nada. Você está ali trabalhando o dia a dia dele para evitar uma contratura, uma deformidade. Mas vai ficar a vida inteira fazendo aquilo ali. Entendeu a diferença? Maria Flor colocou aqui, professor, ela é físio, ó, que legal. O meu pai está com o membro superior esquerdo muito espástico, já fiz muito e nada. Já fez o quê, Maria Flor, de fisioterapia? Porque assim, a gente aprende na faculdade, vai para pós, aprende as mesmas coisas. O que eu aprendi há 20 anos atrás, com certeza é o que você aprendeu, o que as pessoas estão aprendendo agora. São exercícios e que eu vejo as pessoas fazendo que não vão trazer uma resposta ideal. Principalmente para mim, o superior. Não traz uma resposta ideal. Ficar fazendo exercício em que você, por exemplo, pega a mão do paciente, fica para cima e para baixo, fazendo de forma passiva para o paciente, não resolve. Eu coloco lá o meu pai para segurar a mão dele, levantar para cima e para baixo, e para direita e para esquerda. Não resolve. É um autopassivo. Né? Eu não sei se é isso, mas eu estou colocando o que a gente aprende na faculdade e o que eu aprendi assim também.
exercícios passivos não vão ajudar. Ah, eu preciso fazer para quebrar a espasticidade. Beleza, quebrei o padrão espástico, eu tenho que entrar com um exercício com uma descarga de peso. Se o paciente é espástico, a descarga de peso tem que ser mantida. Tem que ser mantida para ativar principalmente o OTG, órgãos tendinosos de Golgi. Trabalhar aí proprioceptores. Porque se eu não quebrar esse padrão, se eu não quebrar essa espasticidade, eu utilizo o controle, o conhecimento de neurofisiologia, eu falo muito de propriocepção. OTG é proprioceptor. E ele vai quebrar, ajudar a quebrar essa tensão muscular. Então eu preciso ativar ele. Só que ao mesmo tempo que eu quebro dentro desse exercício de descarga de peso, eu preciso, né, ganhei mobilidade, ganhei extensão ali, agora eu preciso entrar com o exercício onde eu fortaleço cintura escapular primeiro, trabalhando do centro para a periferia. Nunca da periferia para o centro, nunca começar da mão para o ombro. Eu preciso estabilizar o ombro, eu preciso normalizar tônus no ombro, eu preciso ganhar estabilidade dessa cintura escapular e ir progredindo para membro superior dentro da mesma sessão. Não é em sessão separada. Então é normalização de tônus, é consciência corporal, é estabilidade e é fortalecimento desses extensores na mesma sessão. No mesmo exercício, aliás. Né? Na mesma sessão, é no mesmo exercício. É assim que a gente trabalha. Tem um cronograma que eu estou fazendo baseado na neurofisiologia, tá? E aí eu falo para você, exercícios só passivos ou autopassivos do paciente não vai quebrar o padrão espástico dele. Não adianta eu quebrar o padrão espástico sem devolver controle ativo para o paciente, porque não vai resolver o problema dele, ok? Aí eu não sei se é o caso do exercício pai, mas eu tô falando baseado na experiência que a gente tem, né, que eu tenho de formado e que eu sei que ainda é, tá? O Marcos Vinícius colocou aqui, minha mão ou minha mãe? Ah, tá, minha mão pós-AVC só consigo fechar, não consigo. Por quê? Porque você consegue fechar com mais facilidade? Porque a espasticidade ela vai tender a fazer esse movimento em flexão. Então, os extensores eles estão com uma fraqueza muito grande. E como que eu vou quebrar esse padrão espástico? Eu vou ganhar movimento, mas eu tenho que fortalecer os extensores. Então, eu preciso entrar com exercícios que vão ativar esses extensores de membro superior e facilitar a abertura dos dedos. Entendeu? Eu preciso entrar com esses exercícios que facilitam a abertura dos dedos. Tá bom? Eu preciso trabalhar, quebrar o padrão espástico de flexão, ganhar um alongamento, manter o posicionamento e ao mesmo tempo fortalecer os extensores. Para que eu mantenha esse padrão, esse membro superior alinhado. Ok? Aí você vai ganhando movimento. Porque espasticidade não é força muscular. Tá? E o padrão de tônus desse membro superior é muito maior nos flexores do que nos extensores. Por isso que há esse desequilíbrio. Então a gente precisa normalizar isso. Precisa equilibrar isso. É como se fosse uma queda de braço. Seus flexores estão ganhando. Agora eu preciso trazer mais gente para poder, nos extensores, né, trazer mais gente, colocar mais gente do lado dos extensores, ou seja, mais recrutamento de fibra muscular dos extensores para balancear isso, para equilibrar isso. Ok? A Rosângela, a doutora Rosângela colocou aqui, por isso a importância das imagens para saber qual área da lesão e o tamanho. Muito difícil em pacientes do SUS, porque a imagem fica lá, né? Porque nunca tem um exame de imagem, a maioria das vezes não sabem qual área foi afetada. Exatamente. Muitas vezes, eu tenho às vezes alunos que, né, perguntam para mim, ou às vezes o paciente pergunta para mim, chega para mim, professor, eu tô com uma lesão aqui, eu tô com um paciente assim, assim, assado, que eu faço com ele? A primeira coisa que eu pergunto, qual área foi lesada? Qual região foi lesada? Eu preciso entender qual região foi lesada, porque cada região ela tem uma funcionalidade, ela tem uma função, ela é responsável por determinados fatores, né, do que acontece com o corpo da gente. E outra, essas regiões recebem informações, né, tanto do córtex quanto de informações que vêm do corpo da gente. Informação sensorial passando por elas, eles distribuem informação, né, fazem ligações para outras regiões do córtex cerebral, né, do cérebro, do encéfalo. Então, às vezes, transmite informação. Se aquela região que foi lesionada está mandando informação para o cerebelo, eu provavelmente vou ter sintomas parecidos com ataxia, vou ter desequilíbrio.
vou ter às vezes um tônus mais baixo, posso ter uma fala arrastada, eu não preciso ter a lesão no cerebelo. Pode ser que essa região que foi lesionada, ela está mandando informação para o cerebelo, para uma área que era específica daquela região. Áreas do cerebelo, por exemplo, tem áreas do cerebelo que são responsáveis por controle motor central. Então, cintura escapular, cintura pélvica. Ah, meu paciente tem muita dificuldade. Pô, mas será que não é essa região que está comprometida? Eu preciso ter uma atenção maior nessa região? Para devolver uma neuroplasticidade? Como que eu trabalho se o meu paciente tem uma ataxia, se ele tem um tônus mais baixo? Qual o motivo desse tônus mais baixo? É o cerebelo que está envolvido? Ou foi outra região que está comprometida ali, aonde as conexões neurais inibitórias estão mais ativas naquele momento? Então depende muito. Ah, eu tive lesões ali nos núcleos da base. Núcleos da base fazem regulação de tônus. Então o paciente às vezes vai ter uma distonia muito maior. Eu preciso entender o que os núcleos da base fazem, aonde que eles entram nessa capacidade de coordenação, de inervação recíproca nos núcleos da base, de trabalhar essa resposta de agonistas e antagonistas. Entender cada região para saber o que o meu paciente está tendo, por que ele está tendo aquele comprometimento e saber como que eu vou atuar melhor com ele, tá bom? Então faz assim, a gente precisa saber a função das estruturas cerebrais para a gente poder atuar melhor com o paciente, entender o que está acontecendo com ele, né? Pelo menos entender o que está acontecendo. A Priscila colocou aqui, Dr. Vinícius, uso órtice por causa do pé em garra, mas ele não tem o lado negativo, só para os dedinhos. Como assim não tem o lado negativo? Será que eu posso usar só umas talinhas? É só os dedos que entram, né, no padrão em garra. Peraí, voltou. Apertei um negócio sem querer aqui. Se você conseguir uma órtice para manter só o alinhamento dos pés, tranquilo, dos dedos do pé, tranquilo, não tem problema. É só para ter a órtice que mantém o alinhamento, tá? Para não deixar entrar em garra mesmo, para não deixar fazer aquela reação associada, porque é uma tendência. E olha só, vamos pensar aqui, Priscila. Se ele está caminhando, se ele está fazendo um movimento e está entrando a reação associada hoje só da ponta do pé, né, só dos dedos do pé, aliás, da ponta do pé, não, só dos dedos do pé, significa que ele está ganhando mais controle, porque lembra que teve alguém aqui que comentou que quando anda o pé vira. O pé entra no padrão. Se ele não está entrando o padrão do pé mais e só está entrando a ativação dos dedos, significa que ele já está ganhando, já está quebrando mais essas reações associadas. Quanto mais ganhar força de dorsiflexores, extensores dos dedos do pé, exercícios que vão trabalhar muito excêntrico de dorsiflexores, né, do pé, exercício sentado na bola, onde ele controla o movimento de ir para frente e ir para trás contra a resistência, isso vai dando mais controle de dorsiflexores, que não precisa ser necessariamente, né, um exercício ativo. Fazer exercícios onde ele vai ativar mais a resposta dos extensores do pé. Tá? Quando que eu faço esses exercícios? Você segurar a ponta do pé do paciente e pedir para ele ir descendo para trabalhar abdominal, você vai ver que a ponta do pé dele sobe na hora. Sobe na hora. Você está irradiando lá para a ponta do pé. Quando a gente vai trabalhar abdômen, se você colocar ele sentado na bola e fizer ele ir para trás e ele for descendo, a tendência é o pé subir, a perna subir, fazer flexão de quadril, flexão de joelho e dorsiflexão, que é a ponta do pé para cima. Se você segura a ponta do pé, você vai sentir o pé levantando, fazendo força contra a sua mão. E mesmo que ele não tenha controle ativo do pé, mesmo que ele sozinho ele não consiga fazer. Então, se você quer trabalhar esses dorsiflexores, faça irradiar o movimento de dorsiflexão. Quanto mais ele utiliza exercício para flexão do quadril ou para flexão do tronco, mais ele irradia para esses dorsiflexores se você travar o pé dele, ok? Pode ser travar com a mão, pode ser travar embaixo de um sofá, se você estiver atendendo na casa dele, debaixo de uma poltrona. Pode fazer com você colocando os seus pés por cima dos pés dele. Tem várias maneiras de você sustentar ali e estabilizar o pé dele. E tem os exercícios que vai fazer com que ele traga esse... ele consegue dobrar, fazer flexão do quadril e do joelho. Então faça exercício onde você segura só
no dorso do pé e vai fazer essa resistência para ele trazer o quadril também. Ele vai fazer força na ponta do pé. Então você tem vários exercícios que você vai estimular, vai irradiar. Quanto mais você irradiar para esses dorsiflexores, menos reação associada ele vai gerar na ponta do pé, ok? Mas se está só na ponta do pé, significa que ele já está evoluindo. Porque com certeza antes entrava o pé todo igual uma pessoa comentou aqui que acontece com ela. Maria Flor, certinho, professor, obrigado. Clareou, Maria Flor? Clareou? Fez sentido para você? Porque a gente aprende na faculdade de um jeito, vai fazer pós-graduação, vê as mesmas coisas e a gente acha que aquele é o único caminho. E não é. E aquele caminho, eu garanto para você, ele é um caminho que ele não... Que ele trava muito o processo de reabilitação do paciente. Trava muito o processo de reabilitação. Tá? Infelizmente. A Priscila colocou aqui, que legal! Poxa. Não, gente, então... É isso. Às vezes a gente fica muito focado na espacidade, né? E é engraçado, foi muita coincidência aqui, porque eu coloquei um Reels exatamente falando disso. Não adianta quebrar padrão espástico sem devolver controle motor. E talvez as pessoas não entendam isso, e às vezes isso é uma dificuldade, às vezes sim, da própria fisioterapeutas, por conta disso, que até que a Maria Flor colocou que a gente aprende de um jeito e vai, às vezes, para uma pós-graduação e vê mais ou menos as mesmas coisas. E a gente acha que aquela é o único caminho. E eu preciso entender que tem outros processos que vão trazer resultados melhores. Depende da neurofisiologia. Por isso que a gente precisa dominar essa neurofisiologia, entender como que o corpo humano funciona de forma normal para entender como que eu vou atuar naquilo que está errado, tá? E aí a gente consegue destravar mesmo esse raciocínio e conseguir um tratamento melhor, tá? Para o paciente, uma evolução mais rápida para o paciente, tá? E eu vejo assim, que muita dúvida em relação a membro superior, e é aquilo, a gente estimula muito mais o membro inferior do que o membro superior, não só na terapia, mas no dia a dia da gente. Então, por isso que o paciente evolui melhor o membro inferior do que o membro superior, tá? Então, o que a gente faz de diferente, o paciente faz diferente? Ele descarrega peso. Ele usa o membro superior. Obrigatoriamente, ele usa o membro inferior. Com a maior dificuldade que ele tem, ele usa o membro inferior. E ele não usa o membro superior. E a gente precisa fazer ele usar. Eu preciso descarregar peso. Eu preciso fazer ele forçar esse membro superior. Quanto mais eu faço isso, mais ele ativa. Aí o que a gente faz em casa? Ah, vou entregar um copo d'água. Ah, pega uma água para mim. A gente vai e entrega na mão boa do paciente. Não entrega na mão boa, não. Faça ele segurar. Ah, ele não dá conta de segurar. Faz ele segurar com as duas mãos, então. Se o lado da lesão é o lado esquerdo, quando você chegar para conversar com a pessoa, com o seu familiar, chega do lado esquerdo dele. Ah, eu vou caminhar com meu pai, com a minha mãe, não sei o quê. Ah, eu vou segurar na mão dele. Você não vai segurar no lado bom, vai segurar no lado plégico. E não é você que vai segurar, você vai fazer ele segurar em você. Ah, ele não dá conta. Você vai ver que quando você fizer ele segurar na sua mão, não é você segurar o paciente. Você vai colocar o paciente, a mão dele na sua mão, mesmo hipotônica. Quando ele ficar em pé, quando ele fizer um movimento, você vai sentir a mão fechando. Você vai sentir ele segurando. Por quê? Porque o corpo vai reagir. Quando você colocar ele numa postura em pé, ou numa postura que vai gerar um desequilíbrio para ele, que vai exigir o controle postural dele, ele vai irradiar. Por isso que entra as reações associadas. Então usa a reação associada a seu favor para irradiar para o lado pléstico dele, para o lado que não tem movimento. Entendeu? Usa o que ele tem de bom, que é o lado bom dele, e faça irradiar, mas não dê as coisas do lado bom, dê do lado pléstico. Segure, faça ele apoiar o lado pléstico em você. Faça ele segurar o copo. Se ele não consegue segurar com a mão plástica, segure com as duas, mas nunca só com o lado bom. Entendeu? Estimule. Quanto mais você estimular esse lado comprometido, mais você vai ajudar a pessoa, o seu paciente ou seu parente. E aí, às vezes, a gente quer ajudar. Ah, mas tadinho, ele está com dificuldade. O tadinho não ajuda. O tadinho não ajuda. Quanto mais dó eu tenho, menos eu consigo ajudar meu familiar, meu paciente. Entendeu? Não tem como ele evoluir sem ele gerar nenhum esforço por parte dele. Não tem como, gente. Se você quer, se você tem dó e tem pena, e a gente fica mesmo com dó da pessoa, porque passar por uma situação dela, se você quer ajudar,
Não entregue na mão. Não facilite a vida da pessoa. Quanto mais facilidade você gera, menos processo de reabilitação ele vai conseguir. Menos neuroplasticidade ele vai conseguir. A neuroplasticidade ela só vem diante dos desafios. Quanto mais facilidade, menor a evolução. Faz sentido isso para vocês, gente? Você só aprende uma tarefa nova treinando a tarefa. Não foi fácil para vocês aprenderem a dirigir. Vocês aprenderam e virou automático. Não foi fácil aprender a andar de bicicleta, mas hoje é automático. As respostas vão ficando mais fáceis quanto mais a gente repete elas. Se você vai aprender, eu quero aprender a dirigir, mas você está sempre no banco do passageiro, alguém levando você para todo lugar, você não vai aprender a dirigir nunca. Entendeu? Eu quero aprender a andar de bicicleta, mas alguém carrega você na garupa, você não vai aprender a andar de bicicleta nunca. Para eu andar de bicicleta, eu tenho que sentar na bicicleta e pedalar. Ah, mas ele vai ter dificuldade? Vai. Só vai evoluir passando por esse processo. Entendeu? Fez sentido para vocês, gente? A Maria falou, muito sentido. A Priscila, da hora, gratidão, doutor Vinícius. Eu que agradeço, gente. Maria falou, colocou aqui, te sigo sempre. Obrigado. Indique outras pessoas, outros fisioterapeutas também, né? Compartilhe os vídeos, indique o canal também para outras pessoas, tá bom? Você é o máximo, obrigado. Não sou não, mas eu tento ajudar, eu tento ir trabalhando para a gente trazer uma mentalidade nova, né? Para poder ajudar as pessoas, os pacientes também, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Quinta-feira que vem, de novo, às 8 horas, tem live aqui comigo, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Hoje a gente tá com um cenário diferente aqui, porque eu tô viajando, né? Eu não tô em casa, aproveitei o feriadão. E a minha esposa falou assim, mas você vai fazer live hoje? Vou fazer live hoje. Não pode faltar, não. A gente tem compromisso, a gente segue o compromisso mesmo passeando. Não tem problema não, tá? A gente tem hora pra tudo. Gente, no mais, fiquem com Deus, né? A Sueli colocou muito bons seus conhecimentos. Obrigado. Tá aqui pra ajudar, tá bom, gente? Mas siga o perfil, siga o Instagram, siga o YouTube, assista aos vídeos, compartilhe, se inscreva nos canais, no perfil também, tá? E ajude esse conhecimento a chegar para outras pessoas também, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até mais. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.